chegamos aqui, naturalmente, aos principais protocolos que você tem que conhecer. Tá ok? Os principais protocolos. Tá? Naturalmente, se você vai fazer uma prova de certificação, se você vai naturalmente entrar em um lugar que exige uma prova de conceito, você vai ter que conhecer algumas coisas, sim, tá? Principalmente alguns protocolos, tá? SONET é o protocolo de camada física mais utilizado pelos enlaces de fibra ótica, por exemplo. Se você vai falar de fibra ótica, vai vir à sua cabeça que SONET, tá? Então separei aqui o SONET como um protocolo de camada física. Por quê? Você tem que ver que nós estamos na camada de enlace, mas nós temos que trabalhar também com a ideia de modelo TCP, onde a camada física e a camada de enlace se fundem em uma única camada. Então, e fibra ótica está cada dia mais comum, né? Então, SONET, tá? Sistema telefônico, em geral, utiliza isso. Ou seja, quando você olha para aquele poste, vê aquele monte de fibrinha, aquilo tem ali provavelmente, te dou certeza de grande chance de ser SONET. Tá? Oferece um fluxo de bits que trabalha em uma taxa bem definida, por exemplo, 2.4 GHz. Um fluxo de bits organizado em cargas úteis de bytes com tamanho fixo, que se repetem a cada 125 microsegundos, né? Havendo ou não dados para se transmitir, ele está ali sempre enviado, tá? Sempre enviando. O PPP é uma melhoria de um protocolo mais antigo e mais utilizado, chamado SLIP, tá? E ele é utilizado para, por exemplo, então quando você utiliza o SONET de camada física com outro protocolo de camada de enlace, visto que eles estão ali, né? Na mesma camada de acesso ao meio do modelo TCP. Lidar com configurações de enlace, detecção de erros, suporte a múltiplos protocolos, permite autenticação, né, e outras ações. O protocolo PPP sobre o SONET é, tipo assim, uma jogadinha fantástica. Tá? Então você tem o protocolo IP, que é o protocolo de camada 3, que nós vamos estudar. Não é no próximo capítulo. No próximo capítulo nós vamos continuar falando de camada de enlace. Nós temos o protocolo PPP na camada de enlace e nós temos o SONET de camada física. Lembrando que no modelo TCP ambos estão na mesma camada que acessa ao meio, né? O PPP e o SONET, tá? O PPP ele tem dois protocolos que você tem que saber que são, como eu posso dizer, canivete suíço na mão da TI. É o PPP e o ICMP, que nós não vimos ainda, tá? Então, estamos vendo aqui nosso primeiro, tá? Nosso primeiro protocolo canivete suíço. Então, o PPP, ele tem um método de enquadramento, né, que é delineado, né, de forma não ambígua, né, por um quadro e o início do próximo quadro. Lembrando que isso ele está falando do enquadramento. Lembra? Nós temos 4 tipos de enquadramento, 3 tipos de enquadramentos clássicos, contagem de número de bytes, bytes como flag, bits como flag. Tá? É um protocolo de controle de enlace utilizado para ativar linhas, testar linhas, renegociar, desativar. Ou seja, é ótimo para linhas do assinante, tá? E é uma forma, então, de negociar ali dados da camada. Por exemplo, com ele eu consigo negociar com a operadora autenticação, transmissão de dados e eu consigo obter informações para, naturalmente, né, configurar a camada 3. Então, o PPP ele permite até conseguir dados para configuração de camada 3, tá? Tranquilo? Então nós temos ali, conforme eu falei, ele é delineado por um flag, tá? E aí eu tenho o endereço, controle, tipo de protocolo, carga útil. O tipo de protocolo ele é utilizado como um cast da carga útil.
Por quê? Como ele pode ser muitas coisas, esse protocolo, ele é um canivete suíço, conforme eu falei, na carga útil pode vir usuário e autenticação, pode vir na carga útil solicitação de dados de camada 3, pode vir na carga útil dados do usuário. Então esse campo aqui é para eu saber como interpretar esse campo variável. Esse aqui é para eu saber como interpretar esse campo variável. E repare que ele utiliza um checksum. Um checksum que é só para, né, ter certeza se está certo ou errado os dados. E um flag fechando, tá? E um flag ali fechando. A DSL, conhecido muito no Brasil. Na verdade, a DSL ele é um DSL, Digital Subscriber Line, tá? Nós usamos o A na frente porque nós usamos aqui no Brasil um modelo de comunicação assimétrico, tá? Então, por isso ficou ADSL. Conecta milhões de pessoas ainda. É uma tecnologia usada no mundo ainda. É uma tecnologia aquém aí, por exemplo, de uma fibra, de um SONET com PPP, tá? Mas ele pode ser ali entregue ali para muita gente de áreas rurais, de áreas mais distantes, tá? Então, lembrando que ele envia bits no circuito, tá? Tem um dispositivo chamado DSLAM, e nós já vimos que ele tem um modem, tá? Vimos isso na aula de camada física, tá? E a DSL, ele tem ali naturalmente um mapa de estado, né? Quem já programou já sabe que tem um mapa de estado. Então, ali há uma portadora detectada, é estabilizada a conexão. Se durante o estabelecimento da conexão dá falha, ele volta para dead, né? Bom, se a conexão foi estabilizada, ele faz a autenticação. Se tem falha, ele termina e volta para dead. A autenticação bem sucedida, então ele tem dados da network obtido e configuração da máquina, autoconfiguração. Aí a máquina obtém o IP, começa a transmitir. A conexão está aberta, a transmissão, tchau. Começa a ter dados sendo transmitidos ali em concluído. Terminei, dei o disconnect, termina, conexão morta, tá? Beleza? Aí é que tá, né? O PPP, ele é um protocolo que eu posso utilizar ele em cima do SONET para fazer isso, assim como eu posso usar ele com o DSL, né? Para fazer essas autenticações. E aí ele opera ali junto com o IP. Você tem que entender que Ethernet é um protocolo de camada 2. PPP é um outro protocolo de camada 2. Repare que tanto a DSL quanto o SONET, eu estou falando de comunicação ali de camada física com operadora. Eu com operadora, tá? Agora, digamos que eu, com uma máquina na minha própria infraestrutura, eu estaria utilizando, em vez do PPP, eu estaria utilizando o quê? O famoso Ethernet, tá? Aqui eu tenho um outro modelo de comunicação com operadora, tá? Aqui um esquema aqui, que eu estou utilizando a DSL ali, com a TM, com a L5 e com o PPP para em cima TP, tá? Eu poderia também ter ali um outro protocolo que eu não coloquei, de camada de enlace, que seria o clássico Ethernet, ou as tecnologias 802.11, que nós vamos falar no próximo capítulo. Daqui eu estou, então, caso você queira me localizar, eu estou aqui nesse endereço, tá? Antigo Carandiru. Esse é meu telefone. Eu estou no xmpp.jp e esse aqui é o meu domínio. Ok? Agradecimento aqui a quem me cedeu esse slide gratuitamente. Slide Carnival, você consegue obter vários templates de slide, tá? Recomendo que vá, eu não ganho nada com eles, mas eu também não poderia chegar aqui no final usando o slide deles, né? As cores do slide dele, o template, e não os citar. Beleza? Próximo vídeo, vamos falar bastante então em um protocolo de camada de enlace chamado Ethernet. Vamos descobrir como se criou o Ethernet e bem como as comunicações sem fio. E aí vamos partir para o 802.11 e vamos deixar isso tudo a limpo, bem passado. Até lá, até mais, tchau.